paz, estamos de volta aqui e agora nós vamos falar na nossa segunda lição sobre a queda do homem. Tem muita coisa importante aqui e nós vamos acompanhar juntinho aqui passo a passo, ok? Para não perdermos tempo, Romanos capítulo 3, verso 23, leitura bíblica, tá? O livro de Romanos, capítulo de número 3, verso de número 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Ainda no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, certo? Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não necessita explicação esse texto, ele é muito claro, não é? Através de um homem entrou o pecado, e aí o pecado se alastrou, certo? Romanos capítulo 6, verso 23, certo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto aqui, de Romanos capítulo 6, verso 23, ele fala sobre a questão do salário, não é? Claro que não no sentido literal, mas entenda uma coisa, pensa comigo, um trabalhador, ele trabalha 30 dias, no final ele quer receber o quê? Seu salário. Então aqui fala de um estilo de vida, entende? É isso que o texto quer passar para nós. Porque se formos levar ao pé da letra o texto, ninguém estaria salvo, ninguém poderia se salvar, porque todos nós pecamos, entende? Então, é a questão da pessoa que tem uma certa devoção, passa a ter prazer no erro e por aí vai, certo? Gênesis 3, né, vai narrar todo o capítulo, e aí você acompanha na sua casa aí, tá ok? O objetivo a verdade central, né? O pecado separou o homem do propósito original de Deus, claro, e gerou morte em seu espírito, alma e corpo, claro, né? O objetivo da lição, entender o que é o pecado. Eu preciso que você venha comigo, tá? Porque eu vou ficar preso mais uma vez na lição. Você prestou atenção? Na primeira aula, eu não trouxe nenhum conteúdo histórico. Eu fiquei preso na lição. E eu vou ficar preso novamente na lição aqui, ok? Até porque do tempo, senão ficaria muito grande. Certo? Entender o que é o pecado e como o pecado afetou a minha vida e o meu relacionamento com Deus, afastando-me do propósito divino. Então, eu vou ficar preso dentro dessa realidade aqui. O objetivo da lição é esse. Então, eu vou ficar preso nessa ótica aqui, beleza? Vamos lá. Tá. Aqui. Está pedindo aqui, né? Leia novamente Romanos capítulo 3, verso 23. Então, eu vou ler mais uma vez, certo? Quero ser fiel aqui à apostila. Romanos capítulo 3, verso 23, que escrito está: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? Vou ler novamente o 5:12, certo? É o que está pedindo aqui. 5:12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Claro, conforme eu disse, aqui é um texto que não necessita a gente esclarecer, não, porque ele está falando por si próprio, não é? A história de Adão, que, enfim, desencadeou essa questão do pecado no mundo. Então vai. Este problema se chama pecado e separou o homem do propósito divino. O pecado do homem foi o desastre que
interrompeu a sua caminhada dentro do propósito original. Claro, o homem perdeu a imagem de Deus e da sua vida. O homem foi separado da plena comunhão espiritual que tinha com o Pai, e isto é chamado na Bíblia de morte espiritual, claro. Tá? O livro de Gênesis nos conta que o primeiro casal criado recebeu uma ordem de Deus para que não comesse de uma árvore. O que Deus queria não era que eles apenas deixassem de comer algo, lógico, mas que crescessem em uma aliança de obediência em amor. Eles, porém, desobedeceram e assim pecaram. Por causa do pecado, eles foram destituídos da glória da presença de Deus, o Pai. Beleza? Aqui começa. Todos nós temos, deixa eu ver aqui, todos nós que nascemos dele, nascemos na mesma condição, separados de Deus em pecado. Lógico, né? O que é pecado? Tá? Isso aqui é muito falado nas escolas dominical, né? O que é pecado? Algumas pessoas, sendo simplistas, vão dizer, não, o pecado é errar o alvo, sim, tá? Mas existem coisas mais aprofundadas. Nos dias de hoje, a palavra pecado já tomou uma falsa conotação religiosa, entendida apenas como uma violação da regra estabelecida pela igreja ou por um Deus rancoroso, tá? A palavra pecado hamartia, no grego, significa errar o alvo, errar o caminho, sair do caminho certo, infração, transgressão, beleza? E eu também não vou me aprofundar aqui em cada detalhe. Basta saber que é um erro, é algo que vai trazer dano, beleza? Pecado é tudo que nos faz sair do propósito original de Deus. Tudo que nos leva para longe da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, certo? Romanos capítulo 12, verso 2. Gente, não tem como falar de pecado sem passar por esses livros que eu vou passar aqui com vocês agora, certo? E é necessário que você leia com calma e preste muita atenção, porque ao mesmo tempo que parece ser fácil, é meio complicado para entender. E eu vou explicar para você aqui, tá? 1 João capítulo 5, 1 João, primeira carta, capítulo 5, verso 16. Tá certo? É importante que você entenda essa questão do livro. 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida, àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, observe bem o detalhe, ok? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Aqui, cara. Aqui, povo de Deus. Deixa eu ler o 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para morte. Então, é necessário entender isso aqui, dentro da questão da queda do homem, do pecado. É necessário entender, pastor, mas calma aí, tem pecado que não é para a morte? E a gente ora e Deus dá vida, como é que é isso aqui? Lógico, entendeu? Porque segundo esse mesmo homem aqui, tá? É só a gente voltar um pouquinho, logo no primeiro capítulo, tá certo? No primeiro capítulo, a gente já encontra aqui, 1 João, capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, essa é uma realidade. O ser humano, o cristão, ele comete erros, ele falha, às vezes numa fala, numa atitude, entende? Então é necessário explicar isso aqui. Mas essas pessoas que estão na vida da igreja, que tomam ceia, que participam dos trabalhos da igreja e que pecam, e esse pecado, a Bíblia diz que não é pecado para a morte, entendemos assim como a Bíblia diz, o que significa isso? Tá? Não é aquele pecado voluntário, não é aquele pecado que a pessoa tem prazer, entende?
é uma consequência da velha natureza que ainda temos, né? Às vezes numa fala, numa atitude, enfim, coisas que acontecem, né? Que não é uma regra de vida para essa pessoa errar, mas acontece, entende? E aí o tempo, a busca, a entrega, o reconhecimento dessa pessoa de entender, poxa, eu preciso voltar para o meu lugar de origem, o lugar de oração, pedir perdão a Deus e receber de Deus o perdão, beleza? É isso que o texto está dizendo. Mas, porém, no verso 17, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, esse tipo de pecado involuntário, que permite a pessoa, não é, voltar para a oração, voltar para o arrependimento, entende? Isso que fique bem claro aqui, tá certo? Logo em seguida, eu queria ler com você Hebreus capítulo 12, 4. Hebreus 12, 4, tá certo? Hebreus 12, verso 4. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Isso aqui é interessante dizer, não é? Porque existem pessoas que erram, não é simplesmente por uma fraqueza, é porque elas não resistem, né, com o sangue, ou seja, com a sua vida, não lutam de uma forma intensa contra aquilo. Sempre que leio essa parte aqui, eu lembro de Martinho Lutero, não é? A história, eu não vou me aprofundar, só vou dar uma fala. A história vai dizer que Lutero ficava isolado e ele dizia: demônio, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. As pessoas que viam Lutero agindo dessa forma, achavam que ele estava louco, não é? Porque Lutero, ele falava mesmo, demônio, sai da... Quem conhece a história sabe, demônio, sai da minha cabeça e tal. Então, ele lutava contra maus pensamentos que vinham na sua mente, entende? Então, ele estava resistindo ali, né, com a vida dele. Essa é a ideia, resistir ali, né, ao ponto das pessoas acharem que ele estava louco. Enfim, portanto, o pecado refere-se ao erro do homem no alvo da vida, saindo do caminho certo proposto por Deus. Olha aqui o que eu acabei de dizer, tá? Andar em pecado. Essa é a palavra-chave daquilo que nós acabamos de ler em 1 João capítulo 5, verso 16. Ora, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pecado que não é para a morte? Porque o que a gente aprende é que pecado é pecado e leva para a morte. O que a gente aprendeu é que não tem diferença de pecado para pecado. Tudo é pecado. É o que a gente aprendeu. Só que o apóstolo João, ele vai trazer uma certa diferença dessa questão. E ficou bem claro, certo? Aí no versículo 17 ele fala, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Ou seja, tem diferença. Tem diferença por causa, eu até marquei aqui, está marcadinho, andar em pecado. São aquelas pessoas que não andam em pecado, mas por causa da natureza adâmica, né, necessita de correção, ou seja, voltar para o lugar de oração para corrigir essas questões, amém? Assim como o propósito original de Deus é muito bom, o pecado é muito mal. E é um estado em que o relacionamento com Deus foi quebrado. É uma doença espiritual que entrou na natureza humana. Observe bem, tá? Eu vou ler novamente aqui João, capítulo de número 1, tá? 1 João capítulo 1, verso 10. Eu vou ler novamente, tá certo? Está aqui, ó, bem claro. 1 João capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, ninguém pode bater no peito, se achar autossuficiente, ao ponto de não depender de Deus para alcançar de Deus a purificação dos seus pecados. Certo? Por mais que a pessoa se consagre, por mais que a pessoa ore, por mais que a pessoa tenha conhecimento da sã doutrina, essa pessoa nunca vai poder bater no peito, não, eu sou muito puro, eu sou muito santo, eu sou muito consagrado.
essa pessoa está dentro dessa realidade. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, há uma dependência de voltar para a oração, coração quebrantado, pedir a Deus misericórdia, para que Deus possa, então, corrigir a nossa vida. Amém? O pecado está no interior do coração do homem, não consiste apenas em atos externos, mas no estado espiritual pecaminoso de alguém, que o manifesta em pensamentos, sentimentos, atos, decisões. Pecamos porque somos pecadores porque nascemos separados espiritualmente de Deus, logicamente, certo? Aí vem o livro de Salmo 51, verso 5, Gênesis 8, 21 e Mateus, nós vamos ler, tá? Rapidamente, tá certo? Livro de Salmos, tá ok? Livro de Salmo 51, tá ok? Rapidinho aqui, ó. 51, verso 5, que diz assim, ó: eis que iniquidade fui formada e em pecado me concebeu minha mãe, tá certo? Então, isso aqui não tem nem o que a gente perder tempo, porque está muito bem explicado. Gênesis 8, certo? 8, 21. Gênesis 8, 21, que diz assim: e o Senhor, tá? Cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então aqui também não necessita de muita explicação, porque Deus está dizendo, ó, eu já identifiquei um problema, a natureza do homem realmente é má. Então, está falando de mim. Ah, mas eu conheço uma pessoa tão boazinha. Essa pessoa precisa de Cristo. Por mais boa, por mais intelectual, por mais agradável que ela seja, ela precisa reconhecer a soberania de Deus na vida dela e entregar a sua vida a Cristo, porque as qualidades pessoais dela, não vai de maneira nenhuma ser suficiente para ela alcançar a salvação em Cristo. Entende? É o que a Bíblia está dizendo. Mateus capítulo 5, verso 19. Certo? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 15. Às vezes a língua dá uma embolada. Entendeu? Mateus capítulo 15, verso de número 19. Mateus capítulo 15, verso 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfemas e por aí vai. Tá? A gente lembra até de Provérbios 6 aqui, mas eu não vou ler aqui, tá certo? Então essa é a realidade que envolve o homem, tá? Eu vou trazer um assunto aqui, que eu vou aprofundar a questão, tá? E aqui a gente começa a ver como é complicada essa questão do pecado, certo? Acompanha comigo, dobra a sua atenção agora, por favor, porque a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, certo? Vou aprofundar um pouco. Como surgiu o pecado? Tá? Como surgiu o pecado? A gente não pode olhar simplesmente para o Éden. Que é isso, pastor? Não. Porque se a visão for limitada a olhar só para o Éden, a gente não consegue entender essa questão do pecado na sua totalidade. Entendeu? Nós vamos entender o pecado aqui, livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 5. Não está na apostila. Então você acompanha aí. Ezequiel 28, 5. Aí sim, a gente começa a entender, ou melhor, começar a entender, não é? Algumas questões sobre essa realidade do pecado, não é? Ezequiel 28, verso 5, certo? Gente, dobre a sua atenção, por favor, tá? Pela extensão da tua sabedoria, eu disse que a gente vai aprofundar a questão.
da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder, e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Tá? Alguns estudiosos fazem alusão ao rei de Tiro, eu não vou entrar na questão aqui, e outros entendem como é uma referência a Satanás, entende? Não é o momento da gente discursar sobre isso aqui. Tá? Então, Deus vai falar conosco de uma forma humana, para a gente entender muita coisa, tá certo? Até porque somos humanos, né? Então tá. Pela extensão da tua sabedoria. Eu vou falar coisas aqui que de repente você nunca ouviu, e é um problema seríssimo. Entenda uma coisa, Lúcifer foi criado, tá certo? E era um ser que chamava atenção, segundo a história, do livro de Ezequiel que nós vamos ler aqui, chamava atenção, certo? E aí entende-se que aconteceu alguma coisa com Lúcifer, o orgulho. Isso é um problema muito sério, porque falar do pecado sem falar da questão do orgulho, porque a palavra é, como surgiu o pecado? O pecado surgiu dentro de um orgulho. E muita gente não sabe disso. Por isso que de Gênesis a Apocalipse, Deus trata o orgulho com muito rigor, pessoas orgulhosas, pessoas altivas com muito rigor. Porque quando Deus olha para uma pessoa orgulhosa, altiva, nariz em pé, Deus, dá-se a entender que Deus lembra de Lúcifer. Ou Deus quer que nós viemos a lembrar de Lúcifer. Porque, observe bem, o pecado do orgulho nasceu no coração de Lúcifer. E ele ficou orgulhoso e falou, quer saber? Aí eu vou botar meu trono acima do dele. Em outras palavras, eu vou botar para quebrar você melhor do que ele. E aí o bicho pega. É uma realidade que acontece dentro, infelizmente, dentro do mundo cristão. Muitas pessoas, por causa do poder da sabedoria, ficam altivas, soberbas. Entende? Então, é uma problemática para ser discutida. Você que me escuta, tem problema com orgulho? Aqui, pensa comigo. Pensa comigo. Eu já fiz gabinete durante eu nunca recebi no meu gabinete uma pessoa falando assim, pastor, ora por mim porque eu sou orgulhoso. A gente escuta diversas situações, mas a gente não escuta no gabinete uma pessoa falando assim, pastor, ora por mim porque eu sou orgulhoso. O pecado do orgulho é um pecado gravíssimo. Então são coisas que foi? Queridos, deu um probleminha aqui, a bateria acabou. Eu vou retroceder um pouquinho, tá? Para a gente não perder nenhum conteúdo. Então eu vou só dar uma fala rápida. Então nós falávamos a respeito do pecado. O que é o pecado? Certo? E eu explicava que a problemática está em andar no pecado, como a apostila apresenta para a gente. E eu citei aqui alguns textos, tá? Eu vou só citá-los aqui.
1 João capítulo 5, verso 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. O verso 17 diz assim, há pecado para a morte, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, e aí eu falei lá de 1 João, que todos nós pecamos, e nós precisamos dessa realidade, desse entendimento, de entender que todos nós pecamos e precisamos, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, então nós precisamos voltar ao lugar de oração, do arrependimento, aquela coisa toda, ok? E fechei aqui em 1 João, que eu vou ler aqui com os irmãos aqui, 1 João 1,10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente precisa voltar, certo? E falei da questão de Hebreus 12,4, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Eu falei que o sangue simboliza a questão da vida e estava falando da vida de Martinho Lutero. Lembra? Que Martinho Lutero estava em um determinado período isolado e ele ficava falando consigo mesmo, demônio, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça, demônio, sai da minha cabeça. As pessoas passavam, e achavam que ele estava ficando louco, porque ele ficava, demônio, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Então ele lutava contra a natureza dele. Para quem não sabe, eu não vou me prender na história, vou ficar preso na apostila. Para quem não sabe, o caminho é por aí. É lutar contra a sua própria natureza, contra a sua própria vontade. E é o que Lutero fazia, ok? E aí nós falamos aqui como surgiu o pecado. E eu disse que o pecado não se originou no Éden. Não é nenhuma heresia, nenhum absurdo, conforme você escutou eu falando. Tá? O pecado se deu origem lá através de Lúcifer, na eternidade, e eu falava a questão do orgulho, não é? E eu li para vocês Ezequiel 28:5, que falou, apontando também para uma realidade do rei de Tiro, que alguns apologistas entendem assim, que fala da sabedoria, do poder dele. Ele acabou se exaltando, se orgulhando. Eu falava que nenhuma pessoa, nesses anos que eu fiz gabinete pastoral, nenhuma pessoa chegou para mim para falar, pastor, ora por mim porque eu sou orgulhoso. E o pecado do orgulho é seríssimo. O orgulho é um pecado gravíssimo. E eu falava que se você tem esse problema com orgulho, você precisa realmente, por causa do poder, da sabedoria, é sério. Eu nunca recebi uma pessoa para falar assim, poxa, ora por mim porque eu sou orgulhoso. E o orgulho foi um dos maiores problemas na eternidade, porque ele, com toda aquela ostentação que tinha, ele ficou orgulhoso e quis tomar o lugar de Deus. E eu parei por aqui, certo? Agora vamos correr. Aí falávamos que o pecado, ele entrou na raça humana através do primeiro, claro, casal criado por Deus. Isso foi um fato. Aí ele vai falar aqui, tá, da questão dos que foram expulsos com ele, os anjos, e vai falar da questão do livro de Ezequiel, capítulo 28, 13 ao 19. Entende? Eu vou ler com você, tá? Mas antes de ler com você o livro de Ezequiel, tá certo? Antes de ler o livro de Ezequiel, eu quero que você aprofunde comigo, dobre a sua atenção para isso que você vai ler aqui, tá? Tá lá no livro de Tito, capítulo 3, verso 10. Olha como o pecado tem muitas faces. Veja bem, tá? Tito, capítulo 3, verso 10. A homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Olha o que diz o verso 11. Sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Uma pessoa orgulhosa não vai te ouvir. Uma pessoa orgulhosa vai querer estar sempre com a razão. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem muita sabedoria, mas se torna orgulhosa, prepotente, essa pessoa tem um sério problema. Mas ela não consegue ver isso com bons olhos. Eu já escutei algumas pessoas, não, que Deus o quê? Eu consegui as coisas com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu entendimento, com aquilo que eu adquiri na vida, nas escolas, na faculdade, enfim.
Essas pessoas não conseguem reconhecer Deus, são pessoas orgulhosas, altivas, né? Porque quem dá o fôlego de vida? Quem dá saúde para trabalhar? Se uma pessoa não tiver saúde, como ela levanta para trabalhar? Então são pessoas que não reconhecem, são pessoas orgulhosas, entende? Então isso aqui é um ponto importante, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não sou eu, é a Bíblia. Entende? Então vamos lá. Agora sim, livro de Ezequiel, capítulo 28, tá certo? Livro de Ezequiel, certo? E nós vamos no capítulo 28, tá certo? Ezequiel, capítulo 28, do 13 ao 19. Acompanhe aí, por favor, tá certo? Está na apostila. Verso 13. Eu vou ler do 11, beleza? E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta e vai, a lamentação sobre o rei de Tiro, diz-lhe, assim diz o Senhor, Jeová, tu, como é que rei de Tiro, enfim, né? Tu és aferidor de medidas, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estavas no Éden. Bonitinho, vem aqui. Bonitinho, você que é estudioso, pesquisador, um apologista, se você conseguir provar para mim, entre em contato comigo. Você entra em contato comigo. Me prova que rei de Tiro e me explica o que o rei de Tiro estava fazendo no Éden. Hein, bonitão? Explica para mim. Já que você faz alusão somente ao rei de Tiro, eu quero que você me explique o que o rei de Tiro estava fazendo no Éden. Hein, lindo? Quando você tiver a resposta, entre em contato comigo, tá bom? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, né? Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cardúncio, carbúnculo, quase uma língua estranha esse nome, esmeralda, ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Aí, tu eras querubim, ungido, para proteger, estabelecido no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas e tal, perfeito eras em teus caminhos, até que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui está falando da questão do pecado, certo? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido, tá? Entre as pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração, olha aqui outra problemática, aquilo que eu falei para os irmãos, a questão do orgulho. Tem que tomar muito cuidado com a sua mente. Eu quero dar um conselho, aqui ó, e elevou o teu coração por causa da tua formosura, tá? Você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque na medida que a gente cresce, tá? A nossa natureza pode sim. No caso de Israel virou as costas para Deus por causa do poder que Israel adquiriu, por causa da presença de Deus ali, e ficou metido a besta, a ponto de acharem que já não precisavam mais cultuar a Deus, se voltaram para outros deuses, entende? Porque as coisas iam bem, o gado ia bem, o plantio ia bem. Então, essa questão da bênção, né, do milagre, de grandes feitos, de muita sabedoria, de muito poder, de muito conhecimento, pode ser, não é, mas pode vir a ser um problema na vida de algumas pessoas, por não terem estrutura para lidar com isso. É o caso de Lúcifer, entende? Está aqui, ó. E elevou o teu coração, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti, certo? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. O último verso aqui da apostila, tá? Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais será para sempre. Isso aqui já fala de uma questão
apocalíptica, e eu não vou me prender nisso, certo? Porque não é a lição, certo? Para a gente ganhar tempo. Então aqui já fala de uma questão apocalíptica, né? Porque o diabo, né, ele já tem o seu fim estabelecido à luz do cunho doutrinário, certo? Então a questão é essa: a Bíblia chama esse anjo, né, de Satanás, significa adversário. Diga-se, deixa eu falar uma coisa aqui, adversário, o diabo vosso adversário, tá? Como diz lá a carta de Pedro, acho que não falha a memória, capítulo 5. Deus não tem adversário, adversário é para nós. Ninguém pode ser adversário de Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor, beleza? Então não confunda as coisas. Ah, porque o diabo, irmãos, Deus não tem adversário, tá bom? Deus é soberano. Deus não precisa, segundo a ótica exegética da palavra, Deus não precisa nem falar. Basta ele pensar e as coisas acontecem. Mas tudo isso foi criado com um propósito, beleza? Vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 12, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, tá certo? Eu vou ler aqui rapidinho, Apocalipse, para você acompanhar em casa comigo aí, tá certo? Apocalipse, capítulo de número 12, verso 9, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava a todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele, beleza? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro e João, certo? 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8, certo? Aqui, ó. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, certo? Eu quero ler o 9, não está aqui na apostila, mas eu quero ler o 9, tá? Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é exclusividade só da igreja sua passar por aflições, todos passam, beleza? E, finalizando, Mateus, eu amo esse versículo, Mateus 25, 41, certo? E vamos dar seguimento aqui. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 41, que diz assim: Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa é a realidade da questão do pecado, certo? E aqui não tem o que a gente discursar mais. Outros seres angelicais, aqui eu quero chamar a tua atenção, ok? Outros seres angelicais que os seguiram são chamados de demônios. Lucas capítulo 10, versos 17 e 19. Eu não vou me prender aqui na questão histórica, ok? Porque de repente alguém pode estar lembrando, poxa, Lilith, né? Porque dizem que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Eu não vou entrar nessa questão histórica. Ah, porque Lilith saiu voando do Éden porque não queria se submeter à autoridade de Adão, e aí Deus viu, né, que Lilith não se submetia e criou Eva. Eu parto do princípio que Deus é ordeiro em tudo que faz. Os primeiros capítulos do Gênesis vem dizendo que tudo que Deus criou é bom. Deus criou tudo em ordem, tudo em harmonia. Então Deus não falha, Deus não erra. Eu vou deixar essa questão para os historiadores, para aqueles que gostam de estudar, entendeu? Que viajam até na maionese, mas eu vou deixar você viajar. Eu acredito em que tudo que Deus fez na ordem, na decência, para que o homem pudesse entender. Amém? Essa é uma particularidade minha. Aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega, eu preciso que você dobre a sua atenção, e a gente vai ler aqui, eu tenho poucos versos a falar no final, mas aqui eu preciso trazer muita informação, porque isso aqui não tem como eu passar por essa parte aqui, que diz, a obra desse Espírito é promover o pecado, matar, mentir, roubar e destruir, tá certo? Eu não posso passar por aqui rápido, tem que parar aqui um pouquinho. Então, dobre a sua atenção, anota aí, por favor, tá? E é o que está na apostila, 1 João 3,8, certo? Eu preciso que você dobre a atenção, daqui por diante, dobre a sua atenção. 1 João 3,8, tá certo? Quem comete o pecado aqui é imperativo, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Isso aqui é muito pesado, então eu preciso parar aqui para explicar um pouco isso aqui. Por quê? Porque isso aqui gera traumas, né? Existem pessoas que eu conheço e conheci que estão à beira de um estado depressivo por causa disso aqui, porque quando o pecado chega, a pessoa, caramba, então nem sou salvo, entende? E existem pessoas que se desviam mesmo, não é para mim, já tentei e não consigo, se desvia mesmo, porque passar por esse texto aqui, olha que pesado, olha que texto pesado, quem comete o pecado é do diabo, é pesado, então tem que explicar isso aqui, beleza? Então vamos lá, certo? Olha o que diz o verso 9, beleza? Verso 9, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Faz todo sentido. Entende? Isso quer dizer que é possível sim. Lembrando-se, diga-se de passagem, tá? Nós lemos aqui, ó, no início, lembra de Hebreus capítulo 12, verso 4? Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado, lembra? Então, é possível sim. É possível. Lembra eu dei uma pincelada em Martinho Lutero, que ficava lutando contra si, isolado? É possível, mas é uma luta feroz, violenta. Então, dobre atenção, preste atenção aqui, se liga, tá? É conforme eu disse, tem pessoas que estão depressivas e até à beira da depressão por causa disso, isso aqui é sério, tá? Vamos lá, 1 João 3,3. 1 João, capítulo 3, verso 3. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. É possível. Então não tem essa de, poxa, eu não consigo. É possível. É possível. Tá? Provérbios capítulo 14, verso 32. Provérbios, eu preciso mostrar isso para você, porque senão você fica com a cabeça turbada. Entendeu? Provérbios 14, 32. Olha o que diz. Fantástico isso aqui. Tá? Provérbios 14, 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. É possível. É possível viver, está bem claro aqui, viver uma vida justa diante de Deus. É possível. É possível viver uma vida santa. É possível. Entenda? Ok? Vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 6. 1 João capítulo 2, verso 6. 1 João capítulo 2, verso 6. Tá certo? 2, verso 6. Aqui, ó. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É possível. Gálatas capítulo 5, verso 25. Acompanha comigo, por favor. Tá certo? É possível. Aquele que está nele também deve andar como ele andou. 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É possível. Certo? 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso de número 1. 1 João capítulo 2, verso de número 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, está vendo? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Não podemos pecar, mas nós temos uma natureza que às vezes nos leva a esse lugar, a esse estado. Por isso que a Bíblia está dizendo, se alguém pecar, temos um advogado. A questão é onde nós vemos aqui na primeira, ó, tá? Andar em pecado. A pessoa não pode ter prazer no pecado, mas ela pode pecar. Pode acontecer de ela errar, de pecar. Entende? A questão é ter prazer no pecado, viver, andar no pecado, é outra coisa. Beleza? 1 João 1,9, tá aí, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, tá?
e dos pecados e purificar toda a nossa injustiça. Então é possível, tá ok? Provérbios capítulo 6, vamos lá. Só para você entender que é possível, tá? Porque a palavra que nós lemos aqui na apostila, ela é pesada. Quem peca é do diabo, então eu preciso explicar isso para você, não posso passar batido. Provérbios 16, 6, tá ok? Grava isso aqui, anota isso na tua Bíblia, marca aí, tá ok? Marca na sua Bíblia. Como é que eu faço para resolver essa questão do pecado? Marca aí. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Está aí, está mais do que explicado. Você pega esse texto, você medita nesse texto, você estuda esse texto, você consegue entender claramente, porque o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. 28:13 de Provérbios, tá beleza? Olha que lição importante, Provérbios 28:13. Ó, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e deixar. Não é uma vida de prática do pecado, ok? Beleza? Deixa eu pegar aqui mais 3 textos para fechar essa parte e eu dou seguimento para fechar, ok? Só mais 3 textos. Olha o que está escrito em Salmo 32, verso 5. Salmo de número 32, verso 5. Tá? Como é que eu resolvo essa questão? Tá? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, e não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Isso aqui é uma palavra muito importante. O cristão, quando erra, ele tem que saber o lugar de origem para se reconciliar com Deus. É na oração, é no joelho, é no arrependimento. E aí entra em evidência essa questão aqui de Salmo 32, verso 5. Vamos lá, Salmo 103, 10. Salmo 103, verso 10. Beleza? Queridos, olha que palavra extraordinária. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então, não precisa, não tem essa de, poxa, eu não consigo acertar, não consigo melhorar, não consigo ser um cristão autêntico. Não tem essa, continue, porque o mesmo Deus que começou a obra na minha, na sua vida, Ele vai aperfeiçoar, é um processo. Filipenses 1:5, Ele vai aperfeiçoar, não tem para onde correr, entende? Então está aqui, ó, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. É um processo, Ele vai trabalhando na nossa vida, certo? Aqui, ó, eu quero que você marque na sua Bíblia, escreva no seu caderno e coloque um círculo em volta disso que eu vou te explicar aqui, que eu vou te mostrar na Bíblia, ok? Eu preciso que você mostre isso, de fato, para as pessoas que estiverem ao seu lado, ao seu ensino, mostra isso para essas pessoas. Êxodo 24, 7. Êxodo 24, 7. Marca aí, faz um círculo e mostra para essas pessoas essa palavra importantíssima, ok? Ó, Êxodo 24, 7 e 8. E tomou o livro, vou repetir, e tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Esse é o primeiro ponto. Pegou o livro e aplicou. E eles então receberam a palavra, e eles decidiram obedecer e cumprir a palavra. Agora no verso 8, então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Agora olhe para cá você. Primeiro, se recebe a palavra, se vive a palavra, se cumpre a palavra, depois recebe o sangue. Existe um processo. Não necessariamente, às vezes, a pessoa está na cruz e ela vai para o céu direto. É o caso de Dimas, certo? Mas entenda uma coisa, eles receberam a palavra,
decidiram obedecer a palavra e depois Moisés decide aspergir o sangue. Então é assim que funciona. Eu tenho que viver a palavra, entender a palavra, cumprir a palavra, aí sim, o poder do sangue vai me limpando, vai me purificando, eu vou me consagrando através da palavra e do sangue que purifica, ok? Reta final aqui da nossa aula, certo? Livro de João, capítulo 8, tá? E aqui eu vou só ler e encerrar, ok? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, certo? Olha como é pesado, por isso que eu tinha que explicar isso para você. Porque, ó, livro de João 8, 40, está na apostila. Livro de João, capítulo 8, verso 44. Olha que pesado. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olhe para cá, presta atenção no que eu vou te explicar aqui. Jesus está se dirigindo para uma determinada classe de pessoas. Não confunda isso aqui, certo? Se você for pegar Mateus capítulo 23, você vai ver que Jesus vai se dirigir a uma certa classe de pessoas, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, pessoas que eram contrárias às leis, aos mandamentos, aos feitos que Jesus vinha fazendo, certo? Aí vai, 45 ao 48, porque vos digo que na verdade não creste. Quem dentre vós me convence de pecado? Eu vos digo a verdade, por mim que não credes. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso aqui é muito pesado. Por isso que eu parei para explicar isso aqui para você, porque é muito pesado. Você precisa entender que Jesus está se direcionando a uma classe de pessoas, tá certo? Então, quando você errar, quando você pecar, porque o pecado é um problema, você tem que conhecer o lugar de arrependimento, que é a oração, se voltar para a palavra, fazer como o salmista no Salmo 40, verso 12, entendeu? Se voltar, se humilhar, se consagrar, porque senão você se perde mesmo, você até desiste, tá certo? Ok, então vamos lá. Finalizando, o pecado original é a independência de Deus, ou seja, a desobediência e rebelião do homem contra Deus. Claro, o grande problema não foi o fruto que estava envenenado ou era ruim, mas sim na desobediência. Eu vou parar por aqui porque isso aqui explica tudo. A questão não era o fruto, podia ser uma abóbora, uma melancia, um kiwi, uma banana. A questão não é o fruto, a questão é a desobediência. Deus deu uma palavra e essa palavra não foi 100% obedecida, e aí gerou um problema, certo? Gênesis 3, 4, nesse texto, como Satanás é mentiroso, o propósito de Deus, porque vai falar da questão do engano, não é? E eu não vou me aprofundar aqui, porque ali, uma personificação, né, do mal na serpente, e aí enganou o homem, a mulher, e aí você já conhece. Qual é a consequência do pecado? Observe as declarações dos textos bíblicos e identifique, tá? E aí você vai estudar em casa, na lição. Gênesis 2:17, Romanos 3:23, aquilo que a gente já leu aqui, tá? A gente já passou por aqui, Efésios 2, Colossenses 1:21, tá? O pecado gera morte, claro. Deus havia advertido Adão e Eva de que no dia em que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. Ponto, certo? Mas, o que é a morte? A morte significa a separação da vida que vem de Deus. Isso aqui não necessita de explicação. É a morte espiritual. A morte física, a morte espiritual, ok? Eu só preciso ler esse texto aqui para encerrar a nossa lição, porque vai falar da tentação. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é extremamente importante. Chegamos no final da aula, mas está bem claro aqui, a tentação é a tentativa, a proposta maligna para nos afastar do propósito eterno de Deus. Eu quero explicar uma coisa aqui, tá? Hebreus capítulo 4, verso 15. Marca isso na sua Bíblia e, por favor, não esqueça nunca mais. Hebreus capítulo 4, verso 15. Aqui, ó.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu preciso que você grave isso, marque na sua Bíblia, escreva no seu caderno, escreva na sua folha. Está falando da pessoa bendita de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou muito tentado, tentado no álcool, nas drogas, com mulheres, roubo, enfim, são N tentações. Até então, não tem problema nenhum. O problema está no campo da tua mente, a batalha espiritual da tua mente. O problema é a prática. Porque Jesus aqui foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então a questão do pecado, melhor dizendo, a questão da tentação, não implica tanto perigo assim, na tentação. Jesus foi tentado em Lucas 4 no deserto. Então o problema não é a tentação, a questão é ceder, certo? Finalizando, certo? Eu preciso comentar isso aqui e a gente encerra de verdade. Mateus capítulo 5, Provérbios capítulo 1, verso 6 e fecho falando de Atos dos Apóstolos, tá certo? Vamos lá. Mateus 5, 28. Vamos lá. Mateus 5, 28. Vou explicar isso aqui para você. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ô, meu amado, em nome de Jesus, leia o texto com responsabilidade, tá ok? Porque quando a gente fala que olhou para uma mulher e já adulterou, então ninguém está salvo. Então, esquece Bíblia, esquece sacrifício de Cristo, esquece. Então, porque se a pessoa olhou e pecou, numa hora dessa Jesus vem, é assim que vocês ensinam? Jesus vem e fica. Não é bem assim, meu querido. Olha o texto, examina com cuidado, com responsabilidade, para cobiçar. Eu vou explicar aqui, trazendo uma realidade bíblica, valeu? Aqui, Provérbios, tá certo? Ensina com responsabilidade, leia com responsabilidade, com espiritualidade, entendeu? E eu vou explicar e a gente já chegou ao final, irmãos, em nome de Jesus. Provérbios 1:19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Ô, meu irmão. Ô, minha irmã. Ensina isso aqui, vai. Para de falar que olhou, pecou. Calma aí, cara. Olha, examina. Preste atenção, porque você acaba trazendo conflito na mente dos ouvintes. Você acaba perturbando a mente das pessoas, falando, olhou, pecou. Calma aí. Também a pessoa não vai ficar alimentando aquilo. Caramba, aí é que está. Ceder, não é? Por caramba, não, eu quero ele. Nossa, que pernão. Nossa, esse peito desse homem. Nossa, esse olho dessa mulher. Aí você já está trabalhando, você já está alimentando a tentação. É diferente. Mas a pessoa ser tentada, olhar e de repente ficar inclinada por aquilo, a questão é a prática. Vou ler de novo, tá? Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ô santo. Provérbios 6, 29. Provérbios 6, 29. Chegamos ao fim. Assim será o que entrar a mulher. A mulher aqui pode ser o homem e tal, tá certo? Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Ponto. Está falando da prática, querido. Ô, minha santa, está falando da prática. Enquanto você olha e sente vontade de usar uma droga, usar uma bebida e ficar tentado contra aquilo, você não pecou. Está só na tua mente. Você está no seu trabalho, você está no seu trabalho, tem uma mulher lá que está dando em cima de você e de repente mexeu a tua mente. Cara, a batalha está só na tua mente, você só não pode tocar. Poxa, tem um homem lá que eu tô me inclinando por ele, mas só não pode tocar. A batalha está na tua mente. Ok? Bom, espero ter contribuído, tá certo? Você vai ler em casa Tiago 1, Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15, tá bom? E você vai estudar.
Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aqui o negócio é corrido, irmão. Me deram 5 minutos e eu corri aqui para fechar. Mas que Deus vos abençoe. Espero que você enriqueça a sua mente com isso. Você que vive um período depressivo, uma guerra espiritual na tua mente, pegue isso aqui, estuda, tá bom? Se alimente, se liberte disso, dessa prisão que você está, e volte a viver o propósito de Deus para a sua vida, tá certo? Que é o lugar de arrependimento e o lugar de oração. Quero agradecer a Deus, agradecer ao meu pastor, presidente, pastor Alex, meu amigo, todo o seu corpo ministerial, agradecer a equipe que está aqui até agora fazendo essa gravação, a Viviane, que é a responsável por esses eventos, que Deus possa abençoá-los em Cristo Jesus. Graça e paz, Deus abençoe.